Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 13 de agosto. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum. É com imensa alegria que acolho cada um de vocês para esse momento de reflexão, de oração, de escuta da Palavra de Deus. Escutar a Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, meditar, é tocar o coração de Jesus, sendo Ele o Verbo encarnado. Os seus ensinamentos nos levam para perto do seu coração. Deixemos-nos ser conduzidos por esta graça até o coração dele. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Vamos juntos rezar, pedir ao Senhor que envie o teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ser conduzidos e esta palavra fique enraizada em nossos corações. Hoje o salmista pede ao Senhor um coração que seja puro. Ó Senhor, dai-me um coração que seja puro. Com este versículo, possamos juntos começar este programa pedindo a graça do Espírito Santo que criar em nós também um coração puro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, ó doce Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde em nossos corações e crie em nós um coração que seja puro. Dai-nos, Senhor, o teu Espírito para nos conduzir. Envia sobre nós, envia sobre todas as famílias que nos acompanham. Envia doce Espírito Santo de Deus, este presente que o Senhor nos dá, para que possamos caminhar, para que possamos encontrar forças para chegar perto do Pai, para estar perto do Pai. Vem do seu Espírito Santo de Deus. Alcance também esse povo que nos assiste, este povo que é teu, Senhor, este povo que pertence a ti, Senhor. Doce Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão do seu Imaculado Coração, esta que foi repleta do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Que os nossos corações sejam totalmente limpos, esvaziados de tudo, para poder escutá-lo agora, para poder sermos preenchidos desta palavra, destas santas palavras, que vem nos edificar, que vem nos formar, que vem nos moldar, que vem nos fazer a imagem e semelhança do Pai, para que possamos estar com Ele, para que possamos estar na Sua presença. Vinde, doce Espírito Santo de Deus, toma todo o nosso coração, toda a nossa mente, derrama os Teus dons sobre nós, derrama os Teus dons nos nossos corações, derrama o Teu amor sobre nós. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa reflexão hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 19, os versículos 13 ao versículo 15. Foram-lhe então apresentadas algumas criancinhas para que pusessem as mãos sobre elas e orassem por elas. Os discípulos, porém, as afastavam. Disse-lhes Jesus: Deixai vir a mim estas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E depois de impor-lhes as mãos, continuou o seu caminho. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. O capítulo 19 é o início da narração da vida ministerial de Jesus na Judéia. E aqui, neste trecho, nos é narrado as crianças que chegam até Jesus, que vão até Jesus para que Jesus colocasse a mão sobre elas e rezasse. As crianças que vão até Jesus, mas os discípulos tentam impedir que elas cheguem até ele. Mas Jesus diz aos seus discípulos: deixai vir a mim essas criancinhas, porque o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham a essas crianças. E cabe a nós pensarmos como um coração de uma criança. Como é o coração de uma criança? Cheio de espontaneidade, sendo tão verdadeiras, sendo tão elas mesmas, tão puras e principalmente confiante. Corações que confiam em seus pais, confiam em suas mães, confiam naquelas pessoas que estão perto delas, que demonstram carinho, cuidado, que de uma certa forma elas entendem que têm uma certa autoridade em suas vidas. Elas demonstram total confiança. E com essa total confiança, correm até Jesus. Vão até Jesus para que Jesus coloque a mão sobre elas e possam rezar. Cabe a nós olharmos este jeito simples, verdadeiro de uma criança, confiante. E assim também colocarmos na nossa vida. Obviamente que não vamos viver a vida inteira tendo atitudes, tendo ações como uma criança. É preciso sim que cresçamos, é preciso amadurecer ao longo da nossa vida, mas essas características principais, a pureza, a confiança, a entrega, é preciso cultivar ao longo da nossa vida. É preciso manter isso no nosso coração e essas características assemelhar ao nosso coração em relação a Jesus. Correr até Jesus como essas crianças correm e neste ato deixa que Jesus coloque a sua mão sobre elas e reza. Coloca a mão sobre elas. Também devemos correr até Jesus e pedir que a sua mão seja colocada sobre nós. É preciso cultivar essas características marcantes de uma criança. Ao longo da vida, como vamos crescendo e tendo contato com o mundo e às vezes sendo educados pelo mundo, vamos perdendo essas características, essas verdades em nós, tornando então corações mentirosos, corações hipócritas, corações egoístas, corações que pensam só em si mesmo, corações endurecidos, corações que vão tomando forma e características longe daquilo que Deus quer, longe daquilo que Jesus nos chama a ser. E por isso ele diz que o reino dos céus é para todos aqueles que se assemelham a essas crianças. E o que mais vamos perdendo ao longo da nossa vida, do crescer da nossa vida, é a confiança em Jesus. É a confiança em Deus. A confiança no sentido de viver aquilo que Ele quer, de abrir mão do nosso querer. A nossa vontade vai crescendo também, conforme não vamos deixando que o Senhor nos molde, vai se tornando maior do que nós. Vai se tornando algo que vai ficando fora do nosso controle. E acaba que as nossas vontades se tornam a nossa direção, se torna aquilo que nos conduz.
E aí o nosso coração fica cada vez mais longe do coração de Jesus. Por isso devemos nos assemelhar às crianças, reconhecendo o carinho e o cuidado de Jesus em nossas vidas, reconhecendo a sua autoridade na nossa vida e demonstrando total confiança, vivendo com total confiança a Jesus, sempre perto das suas mãos, sempre suplicando e desejando que a sua mão esteja sobre nós, esteja sobre a nossa vida, esteja sobre o nosso ser, esteja no nosso coração e a sua mão seja aquilo que nos conduz. As crianças a gente vê sempre andando ou segurando as mãos de seus pais ou segurando a mão daqueles que eles têm confiança em sua vida. E de uma certa forma a gente vê que essas pessoas é que conduzem essas crianças, seja de um lugar para o outro, para onde estiverem indo. Assim devemos ser com Jesus, deixar que Ele segure a nossa mão e nos conduza por onde Ele for, aonde Ele quer que a gente vá. Segurar na mão de Jesus e deixar que Ele nos conduza e deixar que Ele nos leve. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva deste sábado, 13 de agosto. Estamos na 19ª semana do Tempo Comum. E hoje estamos meditando o Evangelho, o trecho do Evangelho que as crianças vão até Jesus e Jesus impõe as mãos sobre elas num gesto de oração. Então, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. Com muita alegria, vamos dar continuidade ao nosso programa e continuidade à meditação deste texto tão belo, tão rico, que é o Evangelho, que é as Sagradas Escrituras, que é a palavra do Senhor viva, que vem falar ao nosso coração. Então, neste trecho da nossa reflexão de hoje, as crianças vão até Jesus. Em um primeiro gesto, os discípulos tentam impedir que elas cheguem até Jesus. Mas aí Jesus dá um ensinamento muito belo, muito rico. Deixai vir a mim as crianças, pois o reino dos céus é de todos aqueles que se assemelham a elas. Na pureza, na confiança, na entrega, no desejo de estar com Jesus. As crianças reconhecem a autoridade de Jesus.
reconhecem todo o carinho e o cuidado que Jesus tem. Nós também devemos reconhecer esta autoridade de Jesus na nossa vida, reconhecer a sua grandiosa presença na nossa vida. O salmista de hoje pede ao Senhor um coração que seja puro. Dai-me um coração, criai em mim um coração que seja puro. O coração como o coração de uma criança. Um coração puro. E ele pede que um espírito que seja decidido. Dai-me de novo um coração decidido. Um coração decidido por Jesus, um coração decidido por Deus. Um coração decidido pelas coisas do alto. Assim deve ser também as nossas orações, pedindo a Deus um coração decidido. Decidido como das crianças que correm até Jesus. Decidido como os dos apóstolos que abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Um coração decidido como os dos santos, dos mártires, que deram tudo, até mesmo o seu próprio sangue, por amor a Jesus. Assim também deve ser a nossa vida. Pedir a Deus um coração decidido. O Salmo e o Evangelho estão numa total sintonia, numa comunhão grandiosa. Um texto que pede ao Senhor um coração novo, um coração puro, um coração decidido. E aí no Evangelho, Jesus fala um coração que pode entrar no reino dos céus. É um coração como de uma criança. O coração como um desses pequenos. E vejamos bem que não é um coração imaturo. Não é disso que Jesus está falando. Um coração que não mede consequências. Não é isso que ele está dizendo. Mas é um coração confiante no Senhor. Um coração com tamanha pureza. O coração de uma criança. Olhar bem uma criança, veremos aquilo que de fato Jesus aponta em seu coração e que ele diz que pertence ao reino dos céus. Algo que devemos manter no nosso coração, na nossa vida. Não deixar que o mundo nos roube, mas cultivar isso em nosso coração, em nossa vida, para então alcançarmos o reino dos céus. O salmista vai dizer: dai-me de novo a alegria de ser salvo. Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Ao longo da nossa caminhada, meu irmão, minha irmã, ao longo da nossa vida, Deus nos dá a graça de experimentarmos o céu em diversas maneiras. Um grande exemplo e o maior para nós é o sacrifício da Santa Missa. Ali está a verdadeira experiência de se experimentar um pedaço do céu. E quando vivemos uma primeira vez esta experiência rica, esta experiência tão belíssima de participar do sacrifício do Senhor e ao mesmo tempo também experimentar um pedaço desse céu, o nosso coração se enche de alegria, é tomado por uma força que não há palavras que descrevem. Não há maneiras de se descrever. E assim, o nosso coração anseia por mais e mais experiências como esta. Quando experimentamos por uma vez, queremos mais, queremos cada vez mais e devemos viver a nossa vida assim, com total intensidade, buscando viver na plenitude este céu. E o Senhor nos dá esta graça de viver esta experiência para podermos convencer o nosso coração deste grande presente, dessa presença magnífica de Deus na nossa vida e querermos estar com Ele um dia, na plenitude, na eternidade, estar com Ele. Ele ainda nos diz: não retireis de mim o vosso Santo Espírito.
Meu irmão, minha irmã, aqui está a força que nos conduz, que faz o nosso coração ser como o coração de uma criança, que faz o nosso coração ser um coração assemelhado de Jesus, que faz dessas experiências de experimentar o céu algo que queremos buscar constantemente. A partir dessas experiências, transformar em um objetivo de alcançar o céu. Esta é a força que nos conduz, o Espírito Santo. É Ele que dá coragem aos apóstolos, é Ele que dá coragem aos santos, que dá força aos mártires. É Ele que conduz, que inspira a nossa Santa Igreja. É Ele que aquece o nosso coração, que mantém em nós a pureza e nos dá confiança no Senhor, nos dá confiança na sua graça. É Ele que nos conduz, é Ele que nos leva. Por isso, este salmo também deve ser a nossa oração. Pedir constantemente ao Senhor que nos dê um coração puro, que crie em nós um coração puro. É preciso sim, meu irmão, minha irmã, que seja criado esse coração em nós. Não criado no sentido de todo dia tirar este e colocar outro, mas infundir em nós a pureza, a confiança, a graça, a fé em nossos corações. Assim deve ser a nossa oração, pedindo a Deus que crie em nós um coração puro e que também nos dê um coração decidido de permanecer na graça do Senhor, crescer na graça do Senhor, amadurecer na graça do Senhor, amadurecendo a pureza, amadurecendo a nossa confiança cada vez mais no coração de Jesus. Pedindo a Deus que nunca afaste o seu Espírito de nós. Ou melhor, adaptando a nossa realidade, pedindo a Deus que nunca deixe que nós nos afastemos do seu Espírito. Deus não tira o seu Espírito de nós, mas é nós que nos afastamos. É nós mesmos que tiramos o Espírito de Deus de nós. É nós que temos a capacidade de negar o Espírito, de negar a graça, de negar a ação de Deus na nossa vida. É nós que somos capazes. Deus não vira as costas para nós. Deus não afasta de nós. Tanto que quando os discípulos tentavam afastar as crianças de Jesus, Ele mesmo disse: deixe vir até a mim. Deixe que elas venham. Deixe que elas se aproximem de mim. Deixe que elas estejam próximos de mim. Jesus nos acolhe, meu irmão, minha irmã. Jesus sempre nos acolhe de braços abertos, com tamanha alegria. Mas nós temos a capacidade de nos afastar, deixando o nosso coração se tornar um coração endurecido, um coração tomado pela impureza, um coração que sempre toma decisões que nos afasta dele, que nos leva para longe dele. É nós que trilhamos caminhos na nossa vida que nos leva para longe de Jesus, que transforma o nosso coração em corações de pedra, em corações endurecidos. Meu irmão, minha irmã, o reino dos céus é para corações que se assemelham ao coração de crianças. O reino dos céus são para corações decididos, são para corações que vivem nessa terra repletos do Espírito Santo, corações que querem ser puros, corações que decidem diariamente e constantemente por Deus. A nossa vontade pelo reino deve ser aqui nessa terra. A nossa busca pelo reino é aqui nessa terra. Possamos viver e querer viver cada dia mais experiências extraordinárias com o Senhor. O Senhor que se manifesta no nosso ordinário, que se manifesta no nosso dia a dia. Devemos transformar essas experiências em grandes experiências com Deus, para estarmos com Ele na plenitude, na graça. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família e te dê cada vez mais um coração puro, um coração decidido
um coração de criança. Até o próximo programa, Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.